Oi, gente, tudo bom? Nesse vídeo, vamos falar um pouco sobre variável aleatória discreta. Mas o que é que a gente vai ver de fato nesse vídeo? Então, nesse vídeo, a gente vai tratar do conceito de variável aleatória, definir alguns conceitos relacionados à variável aleatória, tais como a distribuição de probabilidades, valor esperado, variância e desvio padrão. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar com a seguinte situação. Suponha um jogo em que dois dados são lançados e os jogadores ganharão, em pontos, a soma dos números obtidos nos dois dados. Esse jogo pode ser visto como um experimento aleatório, pois cada resultado tem a mesma chance de acontecer, tá? Então a gente vai definir esse experimento como jogar dois dados e verificar os números das faces de cima. Tá bom? Vamos seguir. Então, qual seria o espaço amostral desse nosso experimento? Então, espaço amostral são todos os resultados possíveis, é o conjunto que agrupa todos os resultados possíveis de um experimento aleatório. Então, nosso espaço amostral fica assim formado. Então, aí vocês podem ver todos os possíveis pares que vão aparecer nesse nosso experimento. Beleza? Vamos seguir. Percebam que cada um par desse tem a mesma chance de acontecer, definindo que esse experimento é de fato aleatório. Então, cada um par desse tem 1 sobre 36 chance de acontecer. Essa é a probabilidade de um caso desse acontecer. 1 sobre 36, tá bom? Já que a gente tem 36 pares possíveis de acontecer quando a gente lança dois dados. Beleza? Vamos seguir. Para a gente prosseguir o jogo, cada ponto do espaço amostral do nosso experimento, a gente vai atribuir um resultado. Ou seja, cada par, a gente atribui a um par um número. E esse número vai ser o resultado da soma das duas faces que vão aparecer. Por exemplo, se nos dois dados aparecer o número 1, como vocês podem ver aqui, ó. Então, se os dois dados aparecer o número 1, então a soma seria 2. Se os dois dados aparecerem 5 e 4, vai aparecer a soma, teremos a soma 9. Então, para cada par, a gente atribui um resultado de uma continha. Nesse caso, é a soma dos números. Então, para todo o nosso espaço amostral, a gente tem esse resultado. Então, para cada um parzinho do espaço amostral do experimento, a gente atribui um valor que vai de 2 até 12, que é quando a gente tem as duas faces iguais a 6. Tá bom? Vamos seguindo. Então, quais são os valores possíveis? A gente já deu aqui, né? Quais são os valores da variável soma? A gente criou uma nova variável e a gente chamou de soma. Quais são os possíveis valores dessa variável soma? A gente acabou de ver que são os valores que vão de 2 a 12, tá? Então, fica assim, ó. A variável soma vai de 2 até 12. Qual é a frequência que essas somas aparecem lá no nosso espaço amostral do experimento? A soma 2 só aparece uma vez, que é quando a gente obtém o número 1 nos dois dados, tá? E assim a gente pode ver a frequência de cada soma dessa. Sabendo a frequência, a gente consegue calcular a probabilidade. Essa probabilidade aqui, ó, a gente também poderia chamar, como a gente já viu em aulas passadas, de frequência relativa, onde a gente pega a frequência absoluta daquele resultado e divide pelo total das frequências. Então, 1 de 36, que é a mesma coisa de probabilidade, isso a gente já tinha visto. Então, na primeira coluna aqui da esquerda, a gente tem... Desculpa. Na primeira coluna da esquerda, a gente tem os valores da soma. Então, aqui a gente tem a frequência e aqui a probabilidade. Beleza? Vamos seguir. Então, essa soma que a gente criou, a gente vai chamar de variável aleatória. Certo? Então, o que danado é uma variável aleatória? Vamos definir. Ó. Então, variável aleatória é o resultado de uma função numérica aplicada aos pontos do espaço amostral no experimento aleatório. O que isso quer dizer? Quando você tem um experimento aleatório, você pega o espaço amostral desse experimento aleatório. Então, uma regra que faz cada elemento do espaço amostral
do experimento aleatório se transformar em um número, essa regrinha, essa função, a gente chama de variável aleatória. Do nosso exemplo, essa função era a função somar os dois resultados do dado, ok? No nosso exemplo, como eu tinha dito, é a soma das faces de cima dos dados que a gente joga no nosso experimento aleatório. Beleza? Então, ó, a gente só pode conhecer o valor que a variável aleatória vai assumir depois que a gente bota o experimento em prática. Então, não tem como a gente saber o que é que vai dar. Mas duas coisas a gente pode saber antes de testar de fato. Quais são os possíveis valores que essa variável aleatória pode assumir, como a gente viu no experimento aí, que vai de 2 a 12, e quais são as probabilidades de cada valorzinho desse aparecer, tá certo? Então a gente não sabe qual vai ser, mas a gente sabe quais são os possíveis valores que a gente pode ter e a probabilidade de cada um ocorrer, tá bom? Então tá aqui, resumindo aí o que a gente teve nessa nossa variável aleatória. Então, nessa nossa coluna da esquerda, a gente tem aí o espaço amostral da variável aleatória. Não é o espaço amostral do experimento. O espaço amostral do experimento são aqueles parezinhos lá dos dados, tá bom? E na última coluna, essa coluna mais à direita, a gente tem a distribuição das probabilidades. Qual é a probabilidade de cada resultado da variável aleatória acontecer, tá certo? Aí, para ficar mais claro de visualizar, eu peguei essa distribuição de probabilidade e coloquei no histograma. Então, a altura de cada barrinha dessa está ligada à probabilidade desse resultado, que é a soma dos dados da variável aleatória, acontecer. Beleza? Então, ó, o espaço amostral de uma variável aleatória. Eu já tinha falado, mas vamos formalizar essa definição. Então, o que é o espaço amostral de uma variável aleatória? Então, vai ser um conjunto formado por todos os valores que a variável aleatória pode assumir. No nosso exemplo, era um conjunto formado por 2, 3, 4, até 12. São os valores que a soma de dois dados poderia assumir. Tá bom? Um outro conceito importante é a distribuição de probabilidades. De certa forma, a gente já viu o que era, mas o que é essa distribuição? Então, essa distribuição vai ser composta pelas probabilidades, pelas possibilidades que cada resultado da nossa variável aleatória tem em termos de chance de acontecer, tá certo? E em termos de notação, para cada variável aleatória, a gente vai atribuir uma letra maiúscula, tá? E letra minúscula os valores que ela pode assumir. Como, por exemplo, no nosso caso, eu vou chamar de x maiúsculo, ó, x maiúsculo, a soma das faces de cima de um jogo de dois dados. Então, x maiúsculo, então está representando uma variável aleatória. E x igual a 2, 4, até 2, 3, 4, até 12. Então, x são os valores que a variável aleatória pode assumir. Então, vai de 2 a 12. É como se fosse o nosso espaço amostral da nossa variável aleatória. Beleza? Algumas propriedades importantes. Ó, o espaço amostral de uma variável aleatória é sempre numérico. Então, o espaço amostral de uma variável aleatória sempre será numérico. Como eu disse a vocês, a variável aleatória vai ser uma regrinha que pega o espaço amostral de um experimento e transforma em números, tá? Então, o espaço amostral da variável aleatória vai ser sempre numérico. E a gente viu que as variáveis numéricas, elas podem ser discreta ou contínua. Só para a gente relembrar, então, os espaços amostrais das variáveis aleatórias também podem ser discreta ou contínua. Discreta quando dentro desse espaço amostral a gente tem coisas contáveis, são números inteiros, 0, 1, 2, 3. E contínua quando a gente não consegue representar enumerando cada um. A gente representa através de intervalo, porque aí eu posso estar trabalhando com números decimais, tá certo? Então a gente vai ter variável aleatória discreta e variável aleatória contínua. Então, nesse vídeo, a gente vai estar tratando das variáveis aleatórias discretas, tá bom? Uma segunda propriedade é que toda variável aleatória está associada a uma distribuição de probabilidade. Não tem como escapar,
toda variável aleatória vai ter uma tabelinha com a distribuição de probabilidades. Então, dentro do nosso exemplo, a gente está aqui, ó. Aqui são os valores que a variável aleatória pode assumir e aqui suas respectivas probabilidades, tá? Então, quando o x é 2, a chance disso acontecer é 1/36. Quando o x for 3, a chance disso acontecer é 2/36 e assim sucessivamente. Beleza? Vamos em frente. Vamos pegar um exemplo agora e destrinchar e fazer essa distribuição de probabilidades. Vamos imaginar o seguinte caso, experimento. A gente vai selecionar 3 pessoas ao acaso e verificar quem é ou quem não é daltônico dessas pessoas. Então, eu vou representar com Dzinho uma pessoa que é daltônica e D com a barrinha em cima uma pessoa que não é daltônica. Então, ao escolher 3 pessoas que podem ou não serem daltônicas, qual seria o espaço amostral desse nosso experimento? Então, o espaço amostral está aqui. Ó. A gente poderia ter as 3 pessoas daltônicas, as 2 primeiras daltônicas e a terceira não, e assim sucessivamente. Tá? Então, está aqui o nosso espaço amostral do experimento. Então, vamos criar agora uma variável aleatória, onde cada elemento do espaço amostral do experimento vai virar um número dentro do espaço amostral da variável aleatória. Quem faz essa transformação? Justamente a variável aleatória, que é uma regra. Então, a variável aleatória que a gente vai definir é a seguinte, ó. X, que é a nossa variável aleatória, X maiúsculo, tá? Vai ser o número de pessoas daltônicas entre as 3 sorteadas. Então, vejam, quando eu sorteio 3, o que é que eu posso ter de pessoas daltônicas? Nenhuma pessoa, 1, 2 ou as 3 pessoas. Então, está aqui os possíveis valores que essa variável aleatória pode assumir. Beleza? Então, quem faz esse espaço amostral aqui, ó, se transformar nesse espaço amostral é uma regra. E essa regra a gente chama de variável aleatória. Para esse nosso exemplo, essa variável aleatória ela conta a quantidade de pessoas daltônicas dentro de um grupo de 3 pessoas. Beleza? Vamos seguir. Esse nosso espaço amostral da variável aleatória está aqui, na primeira coluna da tabela, e aqui está a probabilidade de cada um desse acontecer. Qual é a chance de, ao escolher 3 pessoas, tá? Ao escolher 3 pessoas, nenhuma delas ser daltônica. Pelo que a gente viu aqui, ó, nenhuma delas é daltônica só nesse último caso. Então, é 1 entre os 8 casos possíveis. Então, de nenhuma ser daltônica, é 1/8. E assim a gente pode ter a probabilidade para qualquer outro valor da variável aleatória, tá bom? Vamos a algumas propriedades dessa distribuição de probabilidades, tá bom? Que é o seguinte, ó. A probabilidade de um valor x acontecer na variável aleatória, a gente representa dessa forma, ó, x grande igual a x. Então, representa a probabilidade de x grande assumir o x pequeno. X pequeno é aquele conjuntinho que tem todos os valores que a variável aleatória assume. Tá? Segunda propriedade, essas probabilidades têm que variar de 0 a 1, coisa que a gente já viu em aulas passadas. Tá bom? E a soma de todas as probabilidades na distribuição tem que dar 1, que é 100%. Não tem como ultrapassar nem ficar abaixo. Tem que fechar os 100%. Beleza? Agora a gente vai para um conceito que não é tão novo, que é a esperança. A gente conhece mais por média, tá certo? Então vamos pensar a seguinte situação. Vamos chamar de x uma variável aleatória, tá? E a probabilidade de cada valorzinho x aparecer dentro dessa variável, a gente representa por P de x grande assumindo o valor x qualquer. Então, o valor esperado, ele é calculado assim, ó. O que isso quer dizer? Você vai pegar cada valor x, que é cada valor que a variável aleatória assume, e vai multiplicar pela probabilidade que ele pode acontecer. Naquela tabelinha de distribuição de frequência, de distribuição de probabilidades, é só pegar o resultado da variável aleatória vezes a sua probabilidade, mais o resultado da variável aleatória vezes a sua probabilidade, tá certo? É assim que a gente calcula o valor esperado de uma variável aleatória que a gente tiver qualquer, tá bom? Então, vamos ver um exemplo, que aí vai ficar mais claro para vocês. Então, a gente vai calcular
a esperança ou o valor esperado no exemplo 1, que foi esse da questão de ser ou não ser daltônico, que a gente viu agora há pouco, tá certo? Então, a gente já viu essa tabela, a gente construiu lá, e aqui é de 0 escolhendo 3 pessoas, a probabilidade de 1, 2 ou 3 ser daltônico, né? Então, de 0 pessoas ter daltonismo, foi 1/8, de uma pessoa ter 3/8 e assim sucessivamente. Então, eu quero qual é o valor esperado. Qual desses valores aqui seria a média? Qual é o valor esperado? Então, a gente viu que o valor esperado é pega o valorzinho de x e multiplica pela sua probabilidade, mais o valorzinho de x vezes a sua probabilidade, e assim sucessivamente a gente tem essa expressão. Fazendo essas continhas aqui que são fáceis, a gente encontra 1,5. Então, o valor esperado, ou a média dessa nossa variável aleatória discreta, é 1,5. Fácil, né? E aqui, por que deu 1,5? Se a gente fizer essa distribuição, vocês podem ver que essa distribuição aqui, ó, ela ficou simétrica. A altura dessa barra é igual à altura dessa barrinha, que é esses 3/8 aqui, ó. A altura dessa barra é a mesma altura dessa barra, que é 1/8, 1/8. Então, a média ficou exatamente no meio, porque o que vem antes e o que vem depois tem o mesmo peso, tá certo? Por isso que ficou exatamente no meio, deu um meio aqui. Ah, Rildo, se eu tivesse feito a soma disso aqui dividido por 4, será que não daria um meio também? Daria um meio, por sorte, porque essas probabilidades estão igualmente distribuídas, tá certo? Mas isso nem sempre vai ser possível, beleza? Vamos em frente. Um outro conceito extremamente importante para a gente aqui é cálculo de variância e desvio padrão. Então, para calcular a variância de uma variável aleatória discreta, a fórmula que a gente vai usar é essa. Então, esse μ é o que a gente vai usar como média ou esperança, tá? Então, esse μ é a esperança que a gente já aprendeu a calcular. Então, onde tiver esse μzinho aqui, é a esperança ou média. Então, como é que a gente calcula a variância? É bem parecido quando a gente aprendeu variância para valores não agrupados, né? Onde a gente pegava a distância de cada termo para a média, ia levava ao quadrado e saía somando. Então, aqui não é diferente. Pega cada númerozinho que a variável aleatória pode assumir, menos a média ao quadrado. Só que isso a gente multiplica pela probabilidade. Essa probabilidade está ligado a esse termozinho que a gente usou da variável aleatória. Como cada valor de variável aleatória tem a sua probabilidade, é isso que a gente vai fazer. Pega o valor menos a média, resultado ao quadrado, vezes a probabilidade, mais e assim sucessivamente. E como a gente já conhecia, o desvio padrão vai ser a raiz quadrada dessa variância. Vamos calcular com número, deve ficar mais simples. Vamos lá. Ainda dentro do exemplo 1, que tem essa tabela de distribuição de probabilidades, e a gente já calculou a média, que é a esperança, que é 1,5. Então, basta jogar naquela formulazinha de variância. Então, a gente vai ter, ó, o valor zero, está aqui, menos a média, está aqui, ao quadrado, vezes a probabilidade dele acontecer. E aí a gente fez isso para todos os outros valores de xzinho, tá certo? E aí fazendo essas continhas a gente encontra que a variância é 2,44. Para determinar o desvio padrão, basta calcular a raiz quadrada de 2,44 e a gente encontra aproximadamente aí 1,56. Muito fácil, né? Trabalhoso dependendo do tamanho dessa tabela, mas é bem tranquilo da gente estar calculando, tá bom? Vamos ver agora algumas propriedades da variância. Imagine que a gente tenha duas variáveis aleatórias. Uma variável aleatória x e uma variável aleatória y, que é igual a x somando o bzinho. O que é que vai acontecer com a esperança, variância e desvio padrão dessa nova variável? Então, se você pega todos os elementos de uma variável aleatória e soma um bzinho, a esperança nova também será acrescida desse bzinho. É isso que eu estou dizendo. Mas com a variância nada acontece. Se todos os elementos de uma variável aleatória é somado um número qualquer para todos os elementos, a variância não altera, se for o mesmo valor somado, tá? A esperança aumenta esse valor, que é o que está aqui mais b. E como a variância não se altera, o desvio padrão, que é a raiz dela, também não vai se alterar, tá? E o que é que acontece quando, ao invés de somar um número aos elementos da variável aleatória, eu multiplico? Então, quando a gente multiplica um número aos elementos de uma variável aleatória,
a esperança também vai ser multiplicada. Então, a soma também soma na esperança, e na esperança, quando a gente tem uma multiplicação, essa esperança também vai ser multiplicada por esse valor. A variância vai ser multiplicada por esse valor ao quadrado. E o nosso desvio padrão vai ser multiplicado por esse mesmo valor, tá certo? Então, diferente da soma, a variância e o desvio padrão sofrem alteração quando a gente multiplica todos os elementos de uma variável aleatória por um número qualquer. A variância é alterada multiplicando pelo quadrado desse número e o desvio padrão é alterado multiplicando por esse número, do mesmo jeito que é a esperança. Beleza? Então, gente, espero que tenha ficado claro para vocês. Um forte abraço e até a próxima.